Atos capítulo 9, verso 31. Também será projetado na tela, por gentileza. Você pode acompanhar o que eu sugiro na sua Bíblia, acessá-la, mas também temos ali na tela. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Vou ler mais uma vez. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Com base nesse texto, queridos, quero refletir sobre evidências de uma fé viva e intensa. Evidências diz respeito a coisas que são identificáveis sem dificuldade. Você pode perceber, você pode identificar com muita facilidade em virtude daquilo que está sendo ali apresentado. E quando nós olhamos para esse texto bíblico, Atos capítulo 9, é um dos capítulos chaves para a compreensão da história da igreja do Novo Testamento, do início da trajetória da igreja cristã, aquilo que tantas e tantas vezes nós falamos a respeito da igreja primitiva. Igreja esta, meus irmãos, que sim serve como referencial e modelo para que a igreja olhe para o seu passado, olhe para a sua história e identifique naqueles padrões, em todo o enredo histórico, elementos que devem ser mantidos até Jesus Cristo voltar. Mas também a palavra de Deus, ela, assim como no Antigo Testamento, o Novo Testamento segue um padrão. Deus ele não permitiu que fosse registrado nas Escrituras apenas as histórias bonitas, apenas as vitórias, mas a Bíblia também revela a respeito dos problemas dos seus personagens. Muitos personagens que tiveram situações de histórias de vidas traumáticas, erros que cometeram, pecados que cometeram, e não foi diferente também com a história da igreja primitiva. Às vezes nós olhamos, meus irmãos, para a história da igreja primitiva com um olhar muito romântico, e enfatizamos dizendo que queremos ser como nos primórdios, naquilo que foi bom, irmãos, porque no que foi ruim não quer não. E teve muitos problemas, existiram muitos problemas nesse enredo do início da história da igreja. Como exemplo, para ilustrar, as cartas de Paulo a Corinto, a igreja em Corinto, uma igreja que ele chama de infantil. Ele destaca ali muitos dos problemas daquela igreja, inclusive as divisões que estavam imperando na igreja naquele momento. Alguns que diziam que eram de Paulo, outros eram de Cefas, outros eram de Cristo, outros eram de Apolo, ou seja, uma igreja dividida, uma igreja que estava enfrentando dificuldades também por causa disso. Faltava-lhe sabedoria, tanto que ele vai orientar sobre a busca da sabedoria que vem do alto. Nós podemos também considerar, meus irmãos, e evidenciar aí tantas outras situações que nos deparamos no Novo Testamento com algumas dificuldades. Mas essa porção em particular diz respeito de um tempo abençoador que a igreja estava vivendo, particularmente na região da Judéia, Galiléia e Samaria. E isto diz respeito a uma região que abrangia aquilo que hoje nós conhecemos ali pela Terra Santa, o Oriente Médio, e a igreja também já estava se estabelecendo em outros lugares, principalmente com a vinda do apóstolo Paulo. Então, o texto de Atos, capítulo 9, eu dizia que ele é chave para entendermos a história da igreja, porque ele também fala sobre o processo de conversão de Saulo, os primeiros passos de Saulo na vida cristã, inclusive um dos momentos em que ele acaba sendo, pelos próprios líderes da igreja em Jerusalém, mandado embora. Por causa da pregação que Paulo estava fazendo em Jerusalém, começou a surgir uma perseguição. Se você voltar ali nos versos anteriores, você vai identificar isso. E diz o texto, então, que os líderes da igreja pegaram Paulo e o direcionaram para um outro lugar, mandaram ele embora dali. E depois disso, logo na sequência,
Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. É interessante observar que a igreja ela vai experimentar nessa região de todo esse processo, porque Paulo foi embora. Então nós olhamos para Paulo geralmente como um herói, e de fato é inquestionável a sua história. Eu particularmente me inspiro demais nas histórias bíblicas baseadas na narrativa sobre o apóstolo Paulo. Mas ele naquele momento, na intensidade de algumas coisas, acabou então vivendo uma dinâmica diferenciada, que fez parte do seu aprendizado, da sua formação cristã. Hoje pela manhã nós falávamos, meus irmãos, sobre processos. O tema da mensagem do culto da manhã foi sobre uma jornada de fé. A jornada de fé, a qual se baseia, se constrói dentro de um processo. E aproveitamos, de um modo, entendendo assim, abençoador, o testemunho do Edivan e da Gisele a respeito da história da vinda da Débora, e uma jornada de fé que Deus tem abençoado, a qual todos nós perpassamos no decorrer da nossa história também. E eu tenho sido confrontado por Deus muito dentro desse aspecto de processos. Os irmãos têm me ouvido falar já há algum tempo aí, nesses últimos domingos que temos participado com a igreja, nos últimos meses, que Deus ele não revela o processo todo, mas ele se revela no processo. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, nós vemos nitidamente isso acontecendo. Deus se revelando a Paulo e por meio dele, em meio aos processos que foram construídos e foram desenvolvidos. E quando nós identificamos o texto que acabamos de ler, ele diz que a igreja na Judéia, Galileia e Samaria tinha paz por toda aquela região, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. A expressão edificando-se diz respeito a um processo de retroalimentação. A própria igreja se expõe a processos em que ela cresce a partir de experiências e de vivências onde um abençoa o outro. Percebemos nitidamente a importância da mutualidade, a importância de cuidarmos uns dos outros a partir da experiência que Deus nos permite vivenciar em meio a processos, a qual também se baseou em um caminho onde o temor ao Senhor foi um elemento a ser considerado e trouxe para nós aqui nesse texto bíblico um destaque que daqui a pouco nós iremos nos aprofundar um pouco. E para fecharmos o texto, ele fala sobre consolo do Espírito Santo, ação do Espírito Santo sobre a igreja, que lhe permitiu experimentar, lhe permitiu avançar, lhe permitiu continuar fazendo aquilo pelo que Deus a estabeleceu, também crescendo em número. Pois bem, somos uma igreja, igreja local, Igreja Batista no bairro Novo Mundo, que Deus tem permitido ao longo de quase 66 anos construir uma história, acessar diversas e inúmeras experiências, e podemos ver, sim, em nossa trajetória, evidências de uma igreja que tem experimentado uma fé viva e intensa. E eu quero, a partir então desse enredo bíblico e também da nossa igreja local, Igreja Batista Novo Mundo, desafiar, encorajar e estimular você e a todos nós, para que possamos, queridos, de fato, acessar uma fé viva e intensa. Uma fé viva que não está baseada apenas na fé daqueles que já foram, daqueles que já morreram, mas que é por nós experimentada. A primeira evidência de uma fé viva e intensa diz respeito a uma fé que gera paz e edificação. O texto bíblico deixa claro, a igreja tinha paz e, na sequência, edificando-se, ou seja, construindo. Edificação tem a ideia de construção. Uma fé, meus irmãos, viva está vinculado àquilo que é permitido acessar pela fé, por meio da fé, uma paz especial. Quando falamos sobre paz, sempre é bom diferenciarmos
o conceito de paz que o mundo tem, o conceito daquele pensamento de que todo mundo tem que viver sem se expor a brigas, a confusões e principalmente a questões de guerras, né? As quais o mundo, em toda a sua trajetória, viveu e viverá até Jesus Cristo voltar, porque essa é também a previsibilidade que nós encontramos nas Escrituras. Mas o fato é que a palavra de Deus nos mostra que, apesar das dificuldades que a igreja enfrentou no início da sua história, naquele momento ela desfrutou de uma paz que se estendeu por uma região considerável, se nós estivermos pensando na época, a Judéia, a Galiléia e a Samaria. E a paz, então, foi estendida por esta região, e essa paz, ela foi fruto exatamente da fé que aqueles cristãos estavam vivendo. E eu quero agora dizer para você, meu irmão, minha irmã, que quando nós passamos por aflições, por dificuldades, nós enfrentamos conflitos, nós geralmente perdemos a paz, perdemos a tranquilidade, quando deixamos de exercitar a fé. Quando a fé é substituída pela preocupação. Quando a fé é substituída pelo excesso de preocupações com as coisas que estão por vir. Ela dá lugar à ansiedade, ela dá lugar a um desequilíbrio que pode afetar as nossas emoções, que pode afetar os nossos relacionamentos. A fé em Cristo Jesus, a fé viva e intensa, ela gera paz de espírito. É uma capacidade sobrenatural. Ou seja, nós não iremos acessá-la por meios naturais, por coisas que a nossa mente possa tentar produzir, ainda que existam sim recursos que nós podemos desenvolver, mas a fé é o elemento fundamental para que possamos acessar paz em meio às tribulações, em meio às dificuldades, e eu diria inclusive em meio ao caos. Caos este que pode ser algo que muitas pessoas possam acessar simultaneamente, como o que tem ocorrido na Ucrânia, ou seja, um caos impetrado por uma guerra e que atinge um número maior de pessoas simultaneamente. Mas um caos que também pode ser identificado de um modo personalizado e que talvez esteja, nesse momento, na pessoa que está ao seu lado. Direita, esquerda, à frente ou atrás, ou quem sabe esta pessoa seja você mesmo. Porque existe esses níveis que o caos pode acontecer, coletivo e individual. E dentro desse individual, a pessoa ela pode se permitir ou ser vítima de uma crise, de uma dificuldade, em que ela não encontra paz, ela não encontra tranquilidade no seu coração. De modo, queridos, que nós precisamos buscar com intencionalidade, desenvolvermos uma fé viva e intensa, a qual todos os dias nós buscamos e acessamos. Orarmos ao Senhor, agradecendo por aquilo que Ele tem nos dado. Qual foi a última vez que você foi sensibilizado e impactado pelo fato de você ser uma nova criação, uma nova criatura? Amado, você tem procurado exercitar a sua mente, o seu coração, com o fato de que Jesus Cristo ele já fez toda a obra de salvação, meus irmãos, ela já está pronta, desde o momento em que Cristo cumpriu com a sua missão. A obra da salvação, ela já está pronta, basta que ela seja acessada por meio da fé, a qual nos é concedida, nos é conferida por meio da graça. Mesmo quando já temos a fé em Cristo Jesus, mesmo quando já professamos Cristo como único Senhor e Salvador, mesmo quando até lemos a Bíblia diariamente ou regularmente, mesmo orando, às vezes o caos ele pode ser instaurado dentro da nossa mente. E é importante nós estarmos atentos para criarmos
barreiras para que ele não domine o nosso coração. E o elemento fundamental está vinculado à fé. Por que eu estou insistindo nesse aspecto, amados? Porque, por exemplo, o momento que nós vivemos como igreja é um momento importante, é um momento que tem em si, detém em si muitas potencialidades, para o bem ou para o mal, para que possamos sair desse processo fortalecidos, vivificados, ainda mais fortes ou, de algum modo, afetados negativamente. Isso dependerá diretamente, inicialmente, daquilo que você estabelecer no seu coração. Por isso, meus irmãos, eu insisti na última mensagem que nós não podemos ficar de braços cruzados, apáticos, esperando e aguardando o que está por vir. Precisamos ser crentes, irmãos, membros da Igreja Batista Novo Mundo, agora especificamente falando, que estejamos conectados uns aos outros e atentos aos movimentos que Deus está fazendo em nosso meio. Hoje pela manhã demos uma palavra a respeito do processo de sucessão, no final do culto faremos mais uma vez, para que a igreja esteja muito consciente do momento que nós estamos, do momento este, meus irmãos, que tem como potencial para nós crermos que o que está por vir, gostaria que você agora prestasse muita atenção no que eu vou dizer, o que está por vir, meus irmãos, na história da Igreja Batista Novo Mundo, é maior do que aquilo que ela já viveu. Depende da postura dos irmãos. Depende da forma como nós vamos encarar essa situação. Quando nós vivemos esse processo de identificarmos a vontade de Deus, o qual se deu dentro de, como eu acabo de dizer, de um processo, de uma caminhada, eu tive, meus irmãos, a nítida compreensão e percepção. E antes de gerar a convicção a respeito de aceitar ou não o convite que nos foi apresentado, eu considerei e orei várias vezes a partir da nossa trajetória e caminhada enquanto igreja. E algo que Deus ministrou ao meu coração, meus irmãos, com muita humildade, eu digo, e sinceridade. Se Deus direcionou para que possamos servi-lo em uma outra demanda, em uma outra situação, se dá por aquilo que Ele deseja realizar lá, ou realizar nas circunstâncias envolvendo a denominação. Por alguma razão, Deus assim nos permitiu, ou está nos permitindo acessar, mas também, juntamente com isso, é porque a Igreja Batista Novo Mundo precisa viver agora um novo ciclo. Para mim isso é muito evidente, muito claro. E esse novo ciclo está vinculado a esse novo momento que a igreja está passando. E aí, meus queridos, nós temos que, indiscutivelmente, exercitar apenas uma coisa. O quê? Fé. Crermos que Deus está no controle. E por mais que a gente não entenda, ou às vezes até nem queira, ou nem gostaríamos que fosse do jeito que está sendo, nós cremos que Deus está no controle. E Ele não nos desamparará, porque Ele jamais irá falhar conosco. Ele nunca vai falhar com a sua igreja, irmãos. Mas a igreja pode falhar com Ele. Mas o povo pode falhar com Ele. Está aí o Antigo Testamento para provar quantas vezes o povo de Deus falhou. Então, queridos, eu quero, nesse momento, a partir dessa reflexão bíblica, mostrar o seguinte: um dos fatores determinantes para que o futuro dessa igreja seja maior que o seu passado é a postura do seu coração, crendo que de fato Deus está gerando algo novo e que nós precisamos acessar a paz que vem dele e edificarmos uns aos outros, exercitando a fé para administrarmos aquilo que será, digamos, bem aceito, ou talvez aquilo que vai acontecer não seja exatamente o que você gostaria.
Quando uma igreja passa por um processo da escolha de um líder, de um novo pastor, naturalmente ele desfrutará aquilo que nós entendemos que é algo óbvio, né? Para que possa acessar, tomar posse, ele precisa da maioria da igreja sinalizar dizendo, ok, nós vamos caminhar contigo. Assim como a igreja fez comigo e com outros pastores ao longo da sua trajetória, ao longo da sua história. Naturalmente que a maioria assim precisará sinalizar dessa forma. Mas nós precisamos, meus irmãos, entender que, uma vez que isso aconteça, uma vez que a igreja vive esses processos, nós não podemos, em momento algum, nos colocarmos em rota de colisão com aquilo que Deus está fazendo, em rota de colisão uns contra os outros, por causa de preferências pessoais. Porque preferências pessoais, me permita dizer, são preferências pessoais. E não podem ser admitidas como uma imposição. Nós precisamos buscar a convergência e o bem comum em todos os processos. Amém? Primeira evidência de uma fé viva e intensa é que ela gera paz e edificação. E eu posso dizer, meus irmãos, que como alguém que está acompanhando o processo, mas dentro de uma desconexão natural, ainda conectado, se é que me entendem, exatamente essa percepção. Eu louvo a Deus, irmãos, vocês não sabem como meu coração está feliz de estar congregando com a igreja nessa noite e adorando ao Senhor. E eu quero, então, incentivar você a permanecer buscando a Deus. E, meus irmãos, em nome de Jesus, coloque como meta, como um valor inegociável, estar junto, congregar. Um dos maiores desafios que a igreja espalhada na face da terra tem após a pandemia, ou em processo de pós-pandemia, pandemia ainda que oficialmente não foi finalizada, mas trabalharmos intensamente para o bem comum, para a unidade e estarmos juntos. Então, queridos, eu quero estimular hoje pela manhã, na aula inaugural, não pudemos avançar em todo o conteúdo por causa do tempo, mas naquilo que pudemos abordar, eu fiz menção ao último dos livros do pastor Joel Kominski sobre a igreja em pequenos grupos, e ele, juntamente com o outro estudioso, eles fizeram uma pesquisa, é uma nova pesquisa, não é a mesma, que o Joel Kominski é famoso por pesquisas, mas é uma das pesquisas mais recentes e mais sérias, que foi realizada em 4.800 igrejas em 4 continentes. 4.800 igrejas que trabalham com pequenos grupos. Eles identificaram 8 mitos e 8 situações que, de fato, alavancam o desenvolvimento e o crescimento da igreja. E, dentre estes, um dos itens que o próprio Joel Kominski ele insistia em não admitir é a importância da comunhão no pequeno grupo. E aí eu fiz menção a um detalhe que me chamou muita atenção. Eles conseguiram medir em percentual os grupos que têm mais comunhão e que demonstram um sinal de comunhão maior. E aí, falando de trás para frente, ou do menor para o maior, o grupo que tem menos comunhão é aquele que não tem lanche. O próximo é aquele que tem cafezinho. O terceiro é aquele que tem cafezinho com bolacha. E o quarto é aquele que tem janta. E aí ele estava mostrando sobre a importância do povo comer juntos. E, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, e vocês já me ouviram falar muitas vezes sobre isso, Jesus, ele foi inclusive acusado pelos seus inimigos de comilão e beberrão, né? Porque ele estava demais na casa do povo comendo. E, meus irmãos, se vocês têm acompanhado o Instagram, estou aprendendo a usar esse negócio, viu? Tenham paciência comigo, estou aprendendo a usar esse negócio. De vez em quando eu cometo umas gafes, né? Mas de vez em quando vocês vão ver lá eu sentado à mesa com o povo. Por quê? Porque é na mesa que a gente tem comunhão, irmãos. É a mesa que a gente passa mais tempo juntos, e conversa, e troca ideias, e assim por diante. Então, se eu ainda posso fazer um pedido aos irmãos, eu gostaria de ver a igreja se reunindo mais vezes para comer, irmãos.
Vamos usar esse espaço aqui atrás, ó. Eu quero comer junto com vocês aí, ó. Vamos fazer umas festas, meu povo. Vamos fazer um churrasco aí, sei lá. Vamos se movimentar. O povo se animou aí, ó. Mas, amados, é muito bom estar junto e nós precisamos fortalecer isso, né? Tomar café, tomar chás, chimarrão, né? Cada um com a sua cuia ainda, né? Evidências de uma fé viva e intensa, em segundo lugar, é uma fé que se desenvolve com temor a Deus. Diz o texto bíblico que edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Isso aqui é muito importante, irmãos. Uma igreja viva, uma igreja com uma fé viva, e que ela acessa isso com intensidade, é aquela igreja em que o povo compreende a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus, a presença de Deus e a graça de Deus que se move entre nós e que nos impulsiona a vivermos uma vida de entrega e de santidade ao Senhor, onde nós não negociamos os nossos valores, a nossa fé, aquilo que estabelece inclusive a nossa ética. Permanecemos, meus amados, debaixo de uma percepção de temor a Deus, vivendo com temor e tremor, porque isso nos permite, amados, ou evita que a gente cometa alguns erros. Geralmente as pessoas, elas desobedecem, elas infringem a lei quando há uma sensação de impunidade. Quando se estabelece uma sensação de impunidade, a tendência é que as pessoas elas se aproveitem desse processo. Em algum momento eu já falei sobre isso, mas eu penso que é adequado fazer essa menção àquela teoria da janela quebrada que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, um estudo sociológico a respeito do comportamento social. E foi colocado então um carro num bairro de alta classe ou de economicamente mais elevado e outro num bairro simples. E naquele bairro mais simples, em pouco tempo, o carro que ficou ali parado teve então os vidros quebrados, roubaram as rodas, depenaram o carro. E no outro bairro, que era um bairro um pouco mais elitizado, a situação não foi exatamente igual, apenas por uma questão, apenas por uma situação: o tempo. Demorou um pouco mais de tempo para isso acontecer. Mas a partir do momento que os primeiros atos de vandalismo foram realizados contra aquele carro, mesmo naquele bairro mais elitizado, o carro também foi alvo de apedrejamento e de vandalismo. E aí, fazendo uma simples análise, você pode observar que casas que estão fechadas, ela fica bem até um certo tempo. Depois que quebrou a primeira vidraça, depois que o povo percebeu que não tem ninguém cuidando daquela casa, o que acontece? O vandalismo toma conta. O que isso tem a ver com a minha fala nesse momento? Quando nós permitimos que o nosso temor a Deus comece a arrefecer, ou seja, eu começo a ficar insensível para aquilo que fere a santidade de Deus, a minha vida também começa a se permitir atos de vandalismo contra si mesmos, ou contra nós mesmos. Precisamos, irmãos, entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é algo que nós precisamos ensinar, inclusive para os nossos filhos. E quando nós vivemos numa sociedade em que tudo é permitido, em que passa-se uma falsa ideia de que você pode fazer o que você quiser, o caos já está acontecendo e é só uma questão de tempo para que ele seja observado numa dimensão muito maior. Não falta muito, meus irmãos, para
sociedades estarem vivendo um caos. Já encontramos um caos social em vários segmentos, em várias situações e em várias cidades. Nós precisamos entender que a evidência de uma fé viva está relacionada à nossa capacidade de temer a Deus. Muitas e muitas vezes, irmãos, eu não fui avante diante de uma situação de tentação, porque eu sabia que aquilo era algo que ofendia a santidade de Deus. Os irmãos já ouviram essa história, mas ela tem a ver também com o reforço desse conceito. A Neuza, quando orou pedindo marido, ela disse que queria um homem que amasse mais a Deus do que a ela, porque isso estaria permitindo acessar algo que tem a ver com fidelidade. E, meus irmãos, o marido ou a esposa que é fiel, deve ser fiel pelo amor ao seu cônjuge, mas também por temor a Deus. E, meus irmãos, eu vejo isso como uma dádiva do céu, porque foi por temor a Deus que Ele me permitiu ser livre de muitas tentações. O temor a Deus é algo que nós precisamos guardar no coração. Não é aquela ideia de ficar preocupado que Deus está com um monte de raio na mão, esperando você errar para jogar em você um monte de raio. Mas é uma percepção clara que a minha vida reflete o agir de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, precisamos viver uma vida de santidade. Amém, queridos? Em terceiro e último lugar, a evidência de uma fé viva e intensa diz respeito a uma fé que acessa o agir do Espírito Santo. E no consolo do Espírito Santo, crescia em número. No consolo do Espírito Santo, no agir do Espírito Santo, essa igreja, então, se estabelece crescente, desenvolvendo-se de um modo saudável. O agir do Espírito Santo é algo que nós devemos buscar constantemente. E estar conectado à igreja diz respeito a essa importância de mantermos o nosso temor a Deus e também uma fé viva no Senhor. Quando nós perdemos a percepção de quem é o Espírito Santo, ou não nos importamos com esta teologia, ou seja, como que Deus ele se manifesta a nós por meio da sua palavra, e a Bíblia nos diz no Evangelho de João que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não tem como alguém acessar a fé, acessar a um processo de conversão que irá gerar uma nova vida, se não for por meio da ação do Espírito Santo. Por isso a Bíblia tantas e tantas vezes vai dizer, quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Como que a gente endurece o coração com relação à ação do Espírito Santo? Quando nós nos afastamos de um padrão de santidade, de um padrão de vida com Deus. Pequenos hábitos se transformam em costumes, que abrem rachaduras, fissuras, rachaduras que vão crescendo, crescendo, e que afetam a nossa comunhão com Deus, e que arrefecem, meus irmãos, o nosso amor e a nossa entrega pela obra do Senhor. De maneira que nós precisamos entender que, se nós não estivermos debaixo do agir do Espírito Santo, nós não poderemos acessar a paz, nós não poderemos também edificar-se uns aos outros e não poderemos ter a percepção clara do que é temor a Deus. Porque é o Espírito Santo quem faz toda essa obra em nós. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos capacita a também crermos que, mesmo em dificuldades, nós não seremos abandonados, porque é Ele quem nos consola. Quando Jesus prometeu o Consolador, o Espírito Santo, Ele deixou muito claro, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Paráclitos, que significa aquele que estará
junto com vocês e que é da mesma essência que a minha. Ou seja, eu vou, mas eu estou deixando outro no meu lugar, igual, com as mesmas capacidades e perfeições que existem na Trindade. De maneira, meus irmãos, que um dos grandes benefícios em estudarmos a doutrina da Trindade e admitirmos e crermos e fortalecermos a pessoa do Pai, a compreensão da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque na expressão da Trindade nós temos ali um exemplo, um protótipo, um modelo, um referencial de todas as demais coisas que devem acontecer na igreja. A relação entre as pessoas da Trindade é uma relação que não existe hierarquia, mas existe uma relação em papéis e funções diferenciadas na sua atuação. Da mesma maneira, nós precisamos entender que assim deve acontecer em nosso meio. O primeiro pequeno grupo, meus irmãos, é formado pela Trindade Santa, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a palavra consolo, ela é muito propícia para o nosso tempo, para o nosso momento, porque quando estamos sendo confrontados com muitas provações e dificuldades, é o consolo do Espírito Santo que nos capacita para lidar com aquilo que é impossível de ser trabalhado. Quantas dores, quantas crises, quantos sofrimentos nós encontramos pessoas vivendo, passando, e você mesmo, quem sabe, já se deparou com situações das quais você tinha plena convicção que não daria conta de administrar. E por que foi possível seguir em frente? Por causa da ação do Espírito Santo. E várias vezes o apóstolo Paulo vai dizer sobre a importância que nós temos que dar à pessoa do Espírito Santo, quando, por exemplo, ele nos diz: não entristeçais o Espírito Santo da promessa. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós pecamos. Uma outra expressão, ele vai dizer: não extingais o Espírito, ou seja, não apagueis o Espírito. E essas coisas, elas são passíveis se nós deixarmos de lado o Espírito e darmos vazão à carne. Portanto, mais uma vez, Gálatas 5,16 vai nos ensinar e nos instruir: andai no Espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Por que pecamos? Porque não andamos no Espírito. E por que não andamos no Espírito? Porque preferimos andar na carne. E quando andamos na carne, iremos fatalmente cometer erros, iremos fatalmente tomar decisões que iremos nos arrepender. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, eu desafio a você, a nível pessoal, dentro da realidade que você está vivendo hoje, e nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, denominada Igreja Batista no bairro Novo Mundo, permanecermos firmes e unânimes, não cedendo, meus irmãos, a pressões daquilo que Satanás lançar contra nós, mas permanecermos unidos no Senhor Jesus, debaixo do consolo do Espírito Santo. E isso resultará em crescimento. O texto aqui, ele destaca, naquele momento especificamente falando, sobre a igreja crescendo em número. Mas a igreja, ela cresce em múltiplas direções. A nossa igreja, nesse momento, ela passa por esse processo de transição, que é justamente um tempo de, eu chamaria de pausa, não no sentido de deixar de crescer, mas de acomodação dos processos, para que ele nos leve a um novo ciclo de crescimento, a um novo ciclo de desenvolvimento, para a honra e glória do Senhor. A última fala minha enfatiza o que está nas Escrituras. Por favor, Marlos, coloca novamente lá aquela última tela, que é o destaque da nossa mensagem. Evidências de uma fé viva e intensa. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Eu deixei essa imagem, meus irmãos, ali
como uma provocação, eu sempre gostei muito desses... Como é que é o nome desse negócio? Dente de leão. Eu ia falar isso, mas estava com medo de errar. E quando criança, quem aqui já não pegou um negócio desse e assoprou para ver onde vai, não é verdade? A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido do Espírito, ele vive na dinâmica do Espírito. E existe esse sopro de Deus. É como o vento, ele não sabe para onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Nós somos convocados por Deus para nos posicionarmos diante de um cenário que já estabelece muitas correlações caóticas, mas que se apresenta com um potencial caótico ainda maior. O momento que nós vivemos é um momento delicado. É um momento em que o diabo, meus irmãos, está tentando criar muitas estratégias para dividir a igreja. Alguns aqui são mais conectados e devem estar acompanhando os debates em torno da revisão da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Eu queria ter a oportunidade, e penso que nesse momento é adequado, fazer uma fala. Meus irmãos, como povo batista, um dos pastores que está preocupado que a nossa declaração doutrinária sofra perdas significativas e de um modo, diria, inconsequente, sem fazer as leituras devidas e se aprofundar no tema e aguardar os processos que estão sendo trabalhados, fez uma fala dizendo que a unidade nunca foi forte no meio batista. Se nunca foi, meus irmãos, tem que ser. Se a unidade nunca foi um dos elementos que, de fato, seja perceptível, nós precisamos, então, nesse tempo, fazer essa diferença. Porque há uma declaração bíblica muito clara. Para que o mundo creia que tu me enviaste, é preciso que eles sejam um. Então não tem como, meus irmãos, é inconcebível nós admitirmos que debates feitos de um modo irresponsável possam semear sementes de discórdia no meio do nosso povo. Eu quero tranquilizar os irmãos. Não é porque eu sou amigo do pastor Ilquias, irmãos. Também porque eu o conheço há quase 30 anos. Sei da seriedade que ele tem. E ele simplesmente pegou o bonde andando. Ele assumiu a Convenção Batista Brasileira, o processo já estava em andamento, mas o que tem de vídeo falando mal dele, meus irmãos, por causa disso, é um absurdo. Então eu gostaria de deixar a igreja tranquilizada. Nós estamos trabalhando, meus irmãos, com muita seriedade. E quando se pensou num processo de revisão, dentre algumas coisas, está relacionado a questões ortográficas. A língua portuguesa muda ou não muda? Precisa de uma revisão? Precisa. Quando eu fiz, meus irmãos, o seminário, um dos meus trabalhos de finalização de curso foi uma revisão da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E eu fui checar os textos bíblicos, se os textos bíblicos batiam com aquele princípio. E tem muitos textos, meus irmãos, ali que parece que não foi colocado ou erraram na hora de digitar lá. Então, também faz parte desse processo de revisão. E jamais, eu tenho certeza que o povo batista jamais vai permitir que as bases da nossa fé sejam alteradas. E que dentre essas bases da nossa fé esteja, meus irmãos, o nosso desejo de unidade. Eu fiz essa menção a nível brasileiro, de Convenção Batista Brasileira, mas eu também faço agora, e de um modo particularizado, dizendo aos irmãos, parafraseando o apóstolo Paulo, em Romanos 12, portanto, meus amados irmãos, pelas compaixões de Deus, conforme nos diz o texto lá, que nós possamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero, em nome de Jesus, dizer aos amados, enquanto igreja, fique atento, não seja um disseminador, jamais, de confusões, e pelo contrário, trabalhe pela unidade. Trabalhe pela unidade.
não se una, não compactue com fofocas, com murmurações, com situações, com conjecturas que possam ser feitas. Nós somos a igreja do Senhor e Ele tem cuidado de nós e não vai deixar de fazer isso. Que o Senhor nos dê graça e nos abençoe. E que assim a Igreja Batista Novo Mundo, desfrutando de paz por toda Curitiba, Paraná, Brasil e mundo afora, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, cresça em número para a honra e glória do Senhor. Vamos colocar em pé, queridos, vamos adorar ao nosso Deus, lembrando, queridos, que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos dizer que somos um no Senhor, que nós somos irmãos no Senhor. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Amém? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Tem algo muito bonito ali. O pastor Davi estava abraçado com o Everton. Eu acho que você pode pegar na mão de quem está perto de você.
E nós vamos declarar mais uma vez, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos que neste lugar há a presença do Senhor, que pagaremos o preço, como nós cantamos, de sermos um só coração, e que nós estamos aqui alinhados, por mais que haja algum tipo de desentendimento, algum conflito pequeno, nós declaramos que isso não será alvo de Satanás. Amém. Nós declaramos que aqui reina a força do Espírito Santo de Deus, e neste lugar há unidade. Vamos declarar novamente? E na força do Espírito Santo, nós proclamamos, declare ao Senhor, aperta bem a mão do seu irmão. Pagaremos o preço de sermos Um só coração do Senhor. Declare, por mais que as trevas militem, nada cessa o poder do Senhor neste lugar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Declara novamente na força, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui E pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Faça alguma declaração de amor ao seu irmão que está ao seu lado. Ele representa Jesus na sua vida.